Nós vamos continuar a nossa série Firmados no Amor de Cristo, e hoje nós vamos meditar nos versículos 12 a 17 de Romanos capítulo 8. E a temática é uma temática maravilhosa: somos filhos de Deus. Aleluia. Somos filhos de Deus. Romanos 8, versículos 12 a 17. A palavra do Senhor diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos ou clamamos: Abba, Pai, Papai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, aplique essa palavra aos nossos corações, ilumine as nossas mentes, que nós possamos compreendê-la, que nós possamos, ó Pai, colocar a nossa atenção neste momento, para que o Senhor forme o nosso coração, para que o Senhor nos transforme, nos confronte, nos exorte e nos conduza, nos guie por meio do seu Santo Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, eu gostaria de iniciar hoje da mesma maneira que iniciei na semana passada, com uma pergunta. E a pergunta é: qual é a evidência de uma pessoa que vive no Espírito? Na semana passada nós perguntamos se o Espírito habita em nós. E pensando nisso, agora afunilando um pouco mais, qual é a evidência de uma pessoa que vive no Espírito, que está cheia do Espírito, que está na plenitude do Espírito, qualquer designação que você queira colocar, mas qual é a evidência? O mundo evangélico, nós vamos chamar aqui de evangelicalismo, e estamos utilizando esse termo num sentido ruim mesmo, não num sentido de ser uma coisa boa isso daqui, porque o evangelicalismo assumiu várias formas e se distanciou muito da palavra do Senhor. Então o mundo evangélico, chamado também de evangelicalismo, diz que a evidência do Espírito Santo é manifestações, ou são manifestações estranhas e inexplicáveis. Vejam se não é isso. Atenção, observem. O mundo evangélico, como nós conhecemos, diz que a evidência de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo é o quê? Manifestações estranhas e inexplicáveis. É você cair pelo sopro, é você rodopiar sem sentido em um culto, é você sapatear sem sentido, e até com várias expressões de línguas que a gente nem sabe se de fato aquilo ali é algo genuíno e real, porque é apenas glossolalia e não aquilo que de fato aconteceu no Novo Testamento. Então há uma confusão. As pessoas acham que ser cheio do Espírito é chorar, é ter um quebrantamento, é ter um calafrio, e tudo isso distancia o que a Bíblia realmente nos mostra, que é ser cheio do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver essa evidência de alguém que tem o Espírito, e de alguém que é cheio do Espírito, e o que o Espírito gera em nosso coração, uma vez que nós temos o Espírito nele, que é, eu já estou falando no tema, a certeza que somos filhos de Deus. Então, na Bíblia, a evidência de que temos o Espírito Santo é uma vida santa, guiada pelo Espírito. E aí nós temos o famoso texto de Gálatas, capítulo 6, ou capítulo 5, versículos 22 e 23, que dizem sobre o fruto do Espírito, que é amor, bondade e por aí vai. Então, na Bíblia,
ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida santa, guiada pelo Espírito. No discipulado missional Life on Life, nós definimos maturidade da seguinte forma. Olha que interessante essa definição. Aquele que é maduro é aquele que vive consistentemente debaixo do controle do Espírito Santo. Tem uma vida debaixo do controle do Espírito Santo. Vive consistentemente debaixo do controle do Espírito Santo. Debaixo da direção da palavra de Deus. E sob a motivação do Espírito, ou do amor de Cristo, que é também a motivação que vem por meio do Espírito. Então, alguém cheio do Espírito Santo demonstra essa vida no controle, guiado pelo Espírito. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Na semana passada eu falei aos irmãos que Romanos 8 enfatiza a obra salvífica do Espírito Santo. Nós sempre falamos e pregamos sobre a obra salvífica de Cristo Jesus, Cristo morrendo na cruz. Mas aquela obra que aconteceu há 2000 anos atrás é realidade na nossa vida hoje, no século 21, por intermédio do Espírito Santo do Senhor, que aplica essa obra em nossos corações, que nos chama, que nos converte, que nos santifica, que nos consola, que ratifica que somos filhos de Deus. Então, sem o Espírito não há salvação. Sem o Espírito Santo não podemos ser salvos. Aquela ideia de que o Espírito é uma segunda bênção, você se converte e depois você recebe o Espírito, não é bíblica. Nós não recebemos o Espírito no momento posterior à conversão. Sem o Espírito não há conversão. Nós estamos vendo essas coisas. E por quê? Segundo Paulo aqui em Romanos, porque o Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. Versículos 1 a 4. Porque o Espírito habita em nós. E o fato dele habitar em nós, que nos diz que somos de Cristo, como nós vimos na semana passada. Como nós vamos ver hoje, porque o Espírito nos guia e nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. Nos guia e nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. Na semana que vem, porque nós temos as primícias do Espírito e aguardamos a redenção, uma vez que a terra está amaldiçoada, a criação geme, mas nós aguardamos a redenção, o dia que Deus irá restaurar todas as coisas. O sermão da semana que vem vai ser maravilhoso, então não perca também. E também pelo fato do Espírito nos ajudar nas nossas fraquezas e interceder por nós. E sem a intercessão do Espírito, nem a nossa oração chega diante de Deus. É uma falácia pensar que nós podemos orar sem a ação, sem a ajuda ou sem o poder do Espírito que intercede por nós, que nos auxilia na fraqueza de não sabermos orar. Sem o Espírito a oração não passa desse teto, não chega a Deus. É o Espírito que intercede por nós. Então, se você ora e você sente que Deus te escutou, é porque o Espírito está fazendo isso. E é por isso que no final do capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, porque o Espírito intercede. É por isso que no final desse capítulo, Paulo diz que os eleitos serão aperfeiçoados e glorificados, porque o Espírito intercede por nós e habita em nós. E é por isso que nada pode nos separar do amor de Deus, porque o Espírito intercede por nós e habita em nós. Essa é a razão de que nós podemos ter certeza que estamos firmados no amor de Cristo. Essa é a nossa série, firmados no amor de Cristo. Sem o Espírito não podemos ter essa certeza. Então, como João Calvino diz nessa frase, o domínio do Espírito consiste na abolição da carne. Quando o Espírito toma conta da nossa vida, e isso nós vimos na semana passada, então a carne é abolida, não podemos viver na carne. Aqueles em quem o Espírito não reina, se o Espírito não reina, não pertencem a Cristo. Portanto, aqueles que servem a carne não são cristãos, pois os que separam Cristo de seu Espírito fazem dele uma imagem morta ou um cadáver. A graciosa remissão, perdão dos pecados, não pode ser desmembrada do Espírito de regeneração. Se o Espírito é separado de Cristo, não existe salvação. Aqueles que são salvos tem o Espírito, e o Espírito reina em suas vidas. Hoje nós vamos continuar entendendo essas verdades. E entendendo essas verdades nessa temática, somos filhos de Deus. E a primeira verdade que o texto nos traz diante dessa realidade é que uma vez que somos filhos de Deus, então nós não estamos
mas obrigados a viver segundo a carne. Vamos nos voltar para a passagem agora. Olhem aí o versículo 12. Prestem bastante atenção. Paulo diz: assim, pois, irmãos, somos devedores. Assim, pois, do quê? O que ele falou antes? Os irmãos se lembram que no sermão da semana passada, nós finalizamos dizendo que o Espírito habita em nós e que o Espírito há de ressuscitar o nosso corpo, vivificar o corpo depois que morrermos, mas que também ele vivifica já o nosso corpo, ou vivifica a nossa alma, uma vez que nós cremos e podemos viver para a glória dele já aqui em vida. E viveremos para todo sempre após a ressurreição. Então o Espírito habita em nós, o Espírito é vida e ele vivifica, ele regenera, ele traz vida à nossa alma e posteriormente ao nosso corpo mortal, quando seremos ressuscitados. Então, diante desse fato do Espírito que habita em nós e que ele traz vida, somos devedores. Nós somos devedores de algo, mas não da carne. Somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Então Paulo nos diz que não somos devedores ou escravos da culpa do pecado, ou da carne, como se nós estivéssemos ainda obrigados a viver no pecado. Um detalhe interessante aqui é porque antes, outrora, sim, nós éramos obrigados a viver no pecado por causa da nossa condição pecaminosa, porque nós éramos escravos do pecado. Uma vez que a humanidade, através da representatividade de Adão, pecou, então Adão pecou e todos nós pecamos, Paulo fala sobre isso em Romanos 3, uma vez que todos pecaram, todos então estão debaixo dessa escravidão. Nós chamamos isso na teologia de natureza pecaminosa, pecado original, total depravação, todos os termos que nós utilizamos para expressar essa realidade de morte. Antes de Cristo estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz Paulo em Efésios capítulo 2, e um morto não se dá autovida, ele não pode se reviver, ele não pode chegar para si mesmo e fala ressuscita, não. Precisa de alguém agir em seu coração. Por isso que uma das promessas do Evangelho é tirar o coração de pedra e dar um novo coração. É mudar essa realidade da natureza pecaminosa. É tirar essa escravidão do pecado. Então antes, como Agostinho nos ensina, antes de sermos salvos, nós só podemos pecar por causa da natureza pecaminosa. Mas pastor, antes de ser salvo eu fazia coisas boas. Sim, eu tenho falado aos irmãos que nós podemos fazer coisas virtuosas, mas até o virtuoso que nós fazemos ainda assim é pecaminoso, porque não fazemos para a glória de Deus. Então quando uma pessoa sem Deus, sem Cristo, faz algo virtuosamente bom, mas faz para si mesmo, por puro egoísmo, por fama, ou querendo algo em troca, ou querendo se achar melhor, ou faz simplesmente sem glorificar a Deus, simplesmente para a sua própria glória, isso também é errado e pecado. Então mesmo fazendo bem, ajudando, etc e tal, a motivação conta, e se não é para a glória de Deus, é pecado, porque esse mundo é o mundo de Deus, foi Ele que criou, e tudo deve redundar glória ao Criador. E por isso que Agostinho dizia, antes de ser salvo, só posso pecar. Ele usava essa expressão em latim, posso peccare. Agora, depois de sermos salvos, e é isso que Paulo está dizendo nesse texto aqui, depois que então Cristo nos salvou e o Espírito passou a habitar em nós, existe uma outra realidade. Não somos mais devedores da carne, não somos mais devedores do pecado, não somos mais obrigados a viver segundo a carne, porque nós podemos não pecar. Então, é uma falácia dizer que o cristão, mesmo depois de convertido, ele é obrigado a viver no pecado, porque ele ainda não está na glória. Não, o cristão, ele pode não pecar, ele não é obrigado, e ele deve lutar contra o pecado, porque ele não é mais escravo do pecado. Eu tenho falado nas classes que eu ministro, discipulados também, que para o cristão o pecado é acidente, e não realidade, e não prática.
Quando o cristão peca, é por acidente. É igual quando nós saímos da nossa casa, alguns de vocês, ou todos vocês, vieram de carro, só os que moram mais próximos a pé, mas vocês que vieram de carro, não saíram de casa e disseram o seguinte: hoje eu vou bater meu carro. Hoje eu estou saindo com a firme vontade de acertar meu carro no poste. Não, nós não falamos isso, nós não somos loucos de dizer isso. Agora, se acontece um acidente, e aqui em Goiânia não é muito raro, se acontece um acidente, é porque o termo já diz, acidente. Não foi intencional, não foi deliberado, foi um acidente. Por causa talvez de uma desatenção, de uma fraqueza da sua condição naquele momento. Você se deixou levar e se acidentou. Eu estou falando do carro ou do pecado? Das duas coisas, porque o pecado deve ser acidente. Agora, se você sai da sua casa e fala: hoje eu vou pecar, hoje eu vou fazer isso mesmo, hoje deliberadamente eu vou errar, e continua vivendo continuamente na prática do pecado, isso aqui não é uma realidade para você. Na verdade, você está achando que é salvo, mas você ainda é escravo do pecado. Porque nós cristãos podemos não pecar. Nós não somos mais devedores da carne. Nós não podemos continuar vivendo na carne e no pecado. Pecado é só acidente. Não devemos e não podemos. E aí, Agostinho, ele continua dizendo, na eternidade, então, ele muda aqui o não para dar um outro sentido: não posso mais pecar. Não posso pecar. Então, enquanto hoje posso não pecar, na eternidade não posso pecar. Não posso mais pecar. Quando Jesus vir, aí sim seremos santos e perfeitamente santos. Mas hoje ainda somos tentados segundo a nossa cobiça, e precisamos nos fortalecer para não cairmos em tentação. O reverendo Augusto Nicodemos diz que os crentes fazem uma confusão entre tentação e pecado. Sim, a tentação, ela vem constantemente, toda hora. Então, em todo momento, Satanás quer nos derrubar. Vem a tentação. Tentação por aquilo que é a nossa fraqueza. Sim, mas o cristão genuíno e verdadeiro, ele, apesar de sofrer várias tentações no dia, como ele orou na oração do Pai Nosso todos os dias, ele pede para o Senhor para não deixar cair em tentação. É o que Martim Lutero diz nessa frase: você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, a tentação venha, mas você pode impedir que ele faça ninho. Você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas você pode impedir que faça ninho. Entenderam, meus irmãos? Então a tentação pode até vir, mas nós cristãos devemos entender que pelo poder do Espírito e pelo fato de sermos filhos de Deus, não somos mais escravos do pecado, e devemos lutar contra a tentação e não viver em pecado. É uma falácia dizer que pode ser cristão e viver na prática do pecado, pode ser cristão e viver segundo a carne. É isso que nós estamos refutando. Não é verdade, não está na Bíblia isso. Se é cristão, não vive na prática do pecado. Se é cristão, não vive na carne, mas vive em santidade, buscando a santidade para a glória do Senhor. E isso é reenfatizado agora no versículo 13, aonde o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos mortificar a carne pelo Espírito que habita em nós. Olha que forte esse texto. Eu vou ler o versículo 13. Prestem atenção. Porque se vocês viverem segundo a carne, ele acabou de dizer que nós não somos obrigados a viver segundo a carne. E ele diz: se vocês viverem segundo a carne, o que vai acontecer? Caminharão para morte. Gera morte. Morte física, morte espiritual, angústia e tudo que vem junto com a morte. Mas se pelo Espírito, através do Espírito, mortificarem os feitos do corpo. O corpo aqui não está dizendo esse corpo aqui, mas está falando da carne como sinônimo do pecado, como sinônimo dessa inclinação para o pecado. Então, se mortificar os efeitos do pecado, da inclinação do pecado que está no coração, certamente viverão. Esse versículo é maravilhoso. O teólogo puritano John Owen, ele escreveu um livro. Aqui, na verdade, é uma compilação de vários livros dele. E ele escreveu sobre este versículo aqui: para vencer o pecado e a tentação. Um livro que eu indico muito. Ele era puritano,
do século 17, e ele trabalhou muito essa verdade. Eu gostaria de trazer algumas citações para que os irmãos vejam o tanto que é importante mortificar o pecado. Eu gosto muito do Joe Owen, talvez essas citações os irmãos já tenham visto, talvez eu já tenha trazido aqui nos sermões ou publicado nas redes sociais, mas atenção a elas novamente. O texto diz: os mais excelentes crentes, pensa o crente mais santo de todos, os mais excelentes crentes, seguramente libertos da condenação do poder do pecado, ainda assim devem tomar cuidado por toda a vida de mortificar o poder do pecado que habita no interior deles. Mesmo os mais excelentes crentes precisam todos os dias mortificar o pecado. E Joe Owen continua dizendo: os crentes têm o dever permanente de mortificar o pecado interior que resta no nosso corpo mortal, para que ele não tenha força nem vigor para engendrar as obras ou feitos da carne. E ele, ainda falando desse versículo, ele fala o seguinte: a mortificação é obra do Espírito. Só Ele é quem pode concretizá-la, e nenhum outro poder é capaz de produzi-la. Sim, nós temos o dever de mortificar, mas nós mortificamos como? Pelo Espírito, através do Espírito que habita em nós. É uma obra do Espírito, e o nosso dever é submeter ao Espírito, por meio da devoção, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura da palavra. Coisas que são negligenciadas hoje. As pessoas querem vencer pecados, mas não querem orar, não querem jejuar, não querem ler a palavra, não querem fazer o culto doméstico. É por isso que nós estamos cheios de vícios, de coisas que nos afastam do Senhor, porque falta devoção. É muito jejum e oração. Sempre quando eu visito uma casa de recuperação de dependentes químicos, uma casa de recuperação de dependentes químicos cristã, essa casa coloca no meio de todo o seu programa para a recuperação dos dependentes químicos, oração, muita oração. Eu me lembro uma oportunidade que eu estava na Pão e Vinho, que é uma casa da Igreja Batista da Água Branca, e ali perguntei para um dos internos: o que você faz quando sente vontade de utilizar a sua dependência química? E ele disse: eu oro. Eu ajoelho e oro, e quando eu ajoelho e oro, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, a noite toda orando, a vontade passa. Passa mesmo, porque está buscando ao Senhor, porque está fazendo outra coisa, porque está enchendo de Deus. Mas nós não fazemos isso, porque falta esse entendimento que essa batalha é constante. Todos os dias precisamos mortificar o pecado, porque não somos mais escravos do pecado. Amém? Em segundo lugar, então, nós vimos primeiro que se somos filhos, não somos mais escravos do pecado. Traduzindo, não somos obrigados a viver segundo a carne, não somos escravos do pecado. Mas em segundo lugar, se somos filhos, o Espírito nos guia, adota e confirma nossa filiação. 3 ações do Espírito que estão registradas aí nos versículos 14 a 16. A primeira aí no versículo 14 que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui ele começa a dar essa ênfase na nossa filiação, o fato que somos filhos de Deus. Ele diz: todos os que são guiados. Há uma relação aqui muito próxima entre o mortificar a carne, mortificar o corpo, abandonar o pecado por meio do Espírito, se santificar, buscar a santificação, que falamos no versículo anterior, por meio do Espírito, e ser guiado pelo Espírito. Na verdade é a mesma coisa. Ser guiado pelo Espírito é mortificar o pecado. Às vezes as pessoas pensam, como nós citamos o Life from Life, que viver consistentemente debaixo do controle do Espírito Santo é ter algumas sensações internas, alguns calafrios para algumas escolhas da vida. E não diz respeito meramente a isso. Por exemplo, você quer comprar maçã ou banana? Aí você fala: Senhor, maçã ou banana? E sentiu um calafrio na mão esquerda. É maçã, não é banana. Não é isso.
Isso é muito fútil no sentido de entender para que o Espírito Santo está nas nossas vidas, qual que é o propósito principal das nossas existências, ou da nossa existência. Eu não estou dizendo de maneira alguma que o Espírito não nos oriente em questões simples e básicas da vida, como escolhas de comprar um carro, comprar uma casa, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquela viagem ou aquilo outro. Sim, isso também faz parte da nossa vida e o Espírito Santo nos ajuda nessas coisas, mas o papel principal do Espírito Santo nos guiando é nos guiando em conformidade com a palavra de Deus. Ele quer nos guiar para a glória de Deus, para Cristo, para a submissão aos pés da cruz, para sermos a semelhança de Cristo. Então a evidência que você é guiado pelo Espírito Santo é a evidência do fruto. Que agora eu vou ler o versículo, antes eu só citei. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, longo ânimo, paciência, alguém paciente, benignidade, bondade, fidelidade, alguém que diz e dá a palavra em um compromisso e é fiel até o fim, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo gera isso em nosso coração. Se vocês observarem, aqui é apenas um fruto, não são vários. Muitos intérpretes dizem que cada uma dessas características aqui são como fatias de uma maçã, um único fruto. Isso é para que os irmãos entendam que não é, eu tenho amor, mas não tenho alegria, então está tudo bem. Não é que o cristiano vai ter paz, eu vou ter alegria, e o fulano que é muito paciente vai ser longânimo, o outro vai ser benigno, e cada um vai ter uma característica diferente. Não, essa é uma característica de todos os cristãos, e todos têm que ter tudo. Se tem o Espírito, e tem que continuar crescendo, cada um desses daqui, à medida que nós formos avançando, simetricamente, senão o fruto é defeituoso. Você já viu uma maçã defeituosa, metade amassada e metade, um tomate que cresceu uma parte e a outra metade não cresceu? O fruto do Espírito não é assim. O fruto do Espírito cresce simetricamente, perfeitamente. Cada uma dessas fatias devem crescer no nosso coração. Nós precisamos ter amor a Deus acima de todas as coisas, ter amor ao próximo, ter alegria e louvar a Deus por isso, sentir paz, ser longânimo, benigno, bondoso, ser fiel nos nossos compromissos firmados, principalmente nos compromissos diante de Deus, com a igreja do Senhor, ser manso, não como eu estou sendo aqui, ser manso, domínio próprio, meus irmãos. Nós vivemos na era dos vícios, da glutonaria, das bebedices, da pornografia, do sexo, do entretenimento. Você procrastina as coisas importantes que você tem que fazer em prol de assistir a sua série toda. Você para um pouco para assistir um episódio de série e de repente você assistiu 50. Por quê? Sem domínio próprio. Falta espírito, falta busca, falta ser guiado pelo Espírito Santo. Então entenda corretamente o que é ser guiado pelo Espírito e o que é uma vida daquele que é filho de Deus. Às vezes a gente fala, somos filhos de Deus, somos filhos do rei, de uma maneira arrogante, dizendo que tudo nós podemos ter, mas a gente não entende que tal pai, como que é o ditado? Tal pai, tal filho. Então nós seremos a semelhança dele. Mas o texto continua, então somos guiados pelo Espírito, mas também, e isso é muito importante, não somos mais escravos, ou não somos como escravos, pois temos a honra de chamá-lo de Pai, Abba Pai, que é um jeito carinhoso de chamar. Eu coloquei aqui para destacar isso, papai. O que Paulo está dizendo? Vamos ler o texto primeiro e eu já vou explicar. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. E se essa referência aqui, receberam um espírito, está se referindo ao Espírito Santo, deveria vir maiúsculo. O tradutor colocou minúsculo, mas ok. Então vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito, aí sim maiúsculo, de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai.
O que Paulo está dizendo é o seguinte: somos guiados pelo Espírito numa vida santa para mortificar a carne, mas isso não é escravidão. Nós somos devedores de Deus, nós devemos ao Senhor, porque Ele nos salvou, mas isso não é uma escravidão, é diferente do que antes acontecia. Antes éramos escravos do pecado, o pecado nos açoitava, o pecado trazia morte ao nosso coração. Agora não somos mais escravos, apesar de que sim, somos devedores do Senhor, precisamos viver uma vida santa, precisamos viver debaixo do controle do Espírito, guiados pelo Espírito, mas isso não é escravidão, porque ao contrário, nós não recebemos esse espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção, o qual chamamos Abba, Pai, Papai. Então nós fazemos essas coisas não por puro legalismo. Paulo ele está refutando aqui uma atitude incorreta de talvez alguns que escutassem essa pregação, de viverem moralmente perfeitos, mas sem amor, sem alegria, por mera obrigatoriedade, por simples legalismo, sem colocar o coração com peso, com fardo pesado nas costas, achando isso a pior coisa do mundo, mas fazendo talvez com a tentativa de merecer o amor do Pai, porque senão o Pai não receberia. A semelhança do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Muitas vezes nós nos referimos em nossos sermões apenas ao filho que foi embora, o filho que pegou as riquezas e foi embora e passou a gastar as riquezas em imoralidades e prostituições. Mas o filho mais velho estava tão distante do pai como o filho mais novo. E essa parábola Jesus está falando aos fariseus, justamente se referindo que eles são os filhos mais velhos, que estão moralmente perfeitos, estão tecnicamente na casa do pai, mas o coração deles está distante do Senhor. Eles não poderiam chamar de pai, porque eles estavam servindo apenas por causa da herança, apenas por causa do novilho cevado, apenas por causa das coisas. E é interessante que nessa história da parábola do filho pródigo, o filho que fica fora da festa, e a festa sempre é sinal de comunhão, de salvação, o filho que fica fora da festa não é o filho imoral que se converteu, mas o filho moralmente correto, certinho, o filho mais velho que estava dentro da casa do pai, mas não o amava. É isso que Paulo está querendo evitar. Ele está dizendo: olha, nós fazemos o que fazemos, mas não porque somos escravos. Nós fazemos o que fazemos porque somos filhos, porque recebemos um espírito de adoção. Ele já havia dito isso lá em Gálatas capítulo 4, versículos 6 a 7, quando ele fala: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai, Papai. Assim você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Aleluia. E aí, uma verdade maravilhosa do Evangelho é que uma vez nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos. Versículo 16. E o próprio Espírito Santo confirma em nosso espírito ou nossa alma. São termos que podem ser sinônimos, e espírito e alma, quando diz respeito a nós, é a mesma coisa. Nós não cremos em 3 divisões do homem. O homem é formado de corpo e alma, uma parte material, uma parte espiritual. Corpo, espírito, corpo e alma. Espírito e alma é a mesma coisa. Então o próprio Espírito confirma com a nossa alma, com o nosso espírito, no nosso interior, que somos filhos de Deus. Então existe aqui uma confirmação interior. João Calvino chama isso do testemunho do Espírito Santo em nosso interior. A palavra grega é testemunho mesmo. A nossa versão mais antiga traduz por testifica, não meramente confirma, porque a ideia aqui desse testemunho é de um convencimento, é de uma ação do Espírito lutando contra os nossos próprios pensamentos contrários a isso. Porque às vezes nós questionamos: será que sou filho mesmo? E o Espírito vai convencendo: você é filho, você é amado, então continue nisso, faça para a glória do Senhor, você é filho. Então ele constantemente confirma, ele constantemente testifica, testemunha, ele constantemente
fala ao nosso coração que somos filhos de Deus. E isso é muito importante porque isso nos dá uma certeza maravilhosa que somos salvos. E meus irmãos, é possível sim ter essa certeza, mas é possível ser crente e não ter essa certeza. Alguns crentes, por períodos da sua vida, não tiveram essa certeza da salvação. E isso é muito ruim, porque uma vez que nós não temos certeza que somos filhos, nós seremos covardes, nós não, deixaremos de fazer algumas coisas. Agora, tendo a certeza, nós somos intrépidos, anunciadores da palavra de Deus, porque já temos o amor de Deus. Para que precisamos do amor do mundo? Se formos mortos, perseguidos, se sofrermos, nada importa. Por quê? Porque temos Cristo e temos o amor dele. Então as Escrituras nos falam de várias evidências da nossa salvação, evidências que somos salvos, e nós precisamos entender essas evidências. Por exemplo, eu trouxe 3 aqui, para que os irmãos pensem, e a última é exatamente essa, a confirmação do Espírito. A primeira evidência que nós somos salvos, segundo as Escrituras Sagradas, é o reconhecimento que nós precisamos de salvação, quando eu reconheço que necessito de salvação e tenho fé em Cristo Jesus. João explora essa evidência da salvação lá na primeira epístola, quando ele diz: se temos o Filho, temos a vida; se não temos o Filho, não temos a vida. E como que temos o Filho? Temos por meio da fé. Mas antes dessa fé tem esse reconhecimento da necessidade da salvação. Eu sei que eu preciso de um Salvador, eu sou um pecador e creio que Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Isso é tanto subjetivamente no coração, no interior, como objetivamente. Quando você vem diante da igreja no batismo e diz à igreja: eu creio, e é batizado, isso é uma evidência da sua salvação. Mas existe outra evidência que nós temos explorado muito desde o início dessa série, é a evidência da mudança de vida e da constante busca por santificação, de uma vida guiada pelo Espírito, de uma vida no Espírito, de uma vida segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, se você tem essa vida, se você não está vivendo segundo a carne, se você busca constantemente santificação, se o pecado é um acidente na sua vida, e se você consegue perceber desde a sua crença que você mudou, que você cresceu, que você abandonou o pecado, e isso veio de maneira até automática, orgânica, progressiva, pela ação do Espírito no seu coração, gradualmente, então você pode se chamar filho de Deus. Agora existe uma última evidência que eu gostaria de destacar, que é exatamente essa aqui, que é uma evidência maravilhosa, e que nós precisamos ter discernimento através da oração, que é a evidência do Espírito falando no nosso interior, dizendo: você é filho. E essa evidência faz com que nós possamos chamá-lo de Pai, como nós vimos no versículo anterior. O Espírito faz com que chamemos Abba, Pai. João Calvino diz: o Espírito nos testifica que somos filhos de Deus. Ele, ao mesmo tempo, imprime esta confiança em nossos corações para que ousemos invocar a Deus como nosso Pai. A confiança é tão grande que somos filhos e vem no interior de tal forma que nós ousamos a chamá-lo de Pai. Essa é uma evidência subjetiva. Ela não deve vir desacompanhada das duas outras. Porque senão talvez a gente possa ter uma falsa evidência, uma falsa confirmação, um falso pretexto para nos chamar de filhos de Deus. Eu senti algo. Não é assim, não é um mero sentir algo, é algo real, verdadeiro e genuíno, do Espírito confirmando e falando e testificando e argumentando e dando essa certeza dia após dia em nosso coração, de que nós somos amados e somos filhos dele. Aleluia. E então, uma vez que nós somos filhos, a gente não poderia terminar sem destacarmos isso, nos tornamos também herdeiros da glória e cordeiros com Cristo. O último versículo, Paulo diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. A primeira verdade desse texto é: se somos filhos, somos também herdeiros e cordeiros com Cristo.
Há duas realidades dessa herança aqui, para nós entendermos. A primeira realidade é que essa herança pertence ao futuro. Nós já desfrutamos de muito da graça e da glória do Senhor aqui e agora. A vida eterna começa aqui. Nós sempre falamos isso, quando nos convertemos já temos a paz, o nosso coração já começa a ser satisfeito, nós já podemos abandonar pecados, nós já somos guiados pelo Espírito para a sua glória, mas nós não podemos nos prender neste mundo aqui, no agora, pensando que é aqui que está a nossa herança e confundindo essa herança com riquezas materiais, com prosperidade neste mundo, como a teologia da prosperidade ensina, ou como a ausência de sofrimentos, como a teologia da confissão positiva ensina. Não, iremos sofrer neste mundo, esse é um mundo de dores, vai ter doenças, vai ter perda, talvez passemos por pobreza, sim, é uma realidade da vida, mas temos Cristo e isso que importa, e essa herança é eterna, eterna, essa herança pertence ao futuro, começa aqui, mas pertence ao futuro, e nós não podemos esquecer, para não nos tornarmos idólatras. Agora uma coisa maravilhosa, que também essa primeira parte nos diz, é que essa herança não apenas é eterna, mas ela consiste na riqueza que possuiremos em conexão com Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo. O que isso está dizendo? Que tudo o que Cristo herdará, tudo o que Cristo herdou, tudo o que Cristo conquistou na cruz, é nosso. Nós temos uma música assim, é direito nosso, é nossa herança. Nós receberemos aquilo que Cristo conquistou. Por isso que Paulo ele vai dizer que isso é maravilhoso, que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar à glória, sermão da semana que vem, que nós receberemos. Por quê? Porque Cristo conquistou isso para nós, e Cristo pagou o preço mais caro, a sua própria vida sendo vertida ali na cruz. Ele teve uma vida perfeita para conquistar essa herança maravilhosa que receberemos. Por isso não é pouca coisa, é algo maravilhoso, grandioso, que nós não conseguimos nem expressar com palavras. Paulo usa expressões, Pedro também, como inefáveis, as inefáveis riquezas eternas, porque são indizíveis, nós não conseguimos pensar nem falar, porque é glorioso demais. É isso, somos filhos, então somos herdeiros e cordeiros com Cristo. Agora um detalhe muito importante, e o texto termina dessa forma: se sofremos com Cristo seremos glorificados. Se sofremos com Cristo seremos glorificados. Paulo ele coloca essa segunda frase deste versículo para destacar um fato bem simples e bem comum a todas as igrejas cristãs: o sofrimento. Nós sofremos, e nós sofremos por causa de Cristo. Essa é uma realidade do cristianismo, e qualquer pregação que diga que seguir a Cristo não gerará sofrimento, perseguição como Cristo foi perseguido e como Cristo sofreu, e que não custará nada a nós, deve ser rejeitada por nós. Então, sim, seguir a Cristo é custoso, custa algo. Jesus fala o custo, é a renúncia da própria vida, e ele diz que seguir a ele faz com que nós sejamos perseguidos por amor dele, e ele diz que bem-aventurado nós somos se seremos perseguidos, se formos perseguidos, bem-aventurado nós seremos. Por quê? Porque se com Cristo sofremos, com Cristo seremos glorificados. Meus irmãos, aqui não estamos falando de sofrimentos por causa dos nossos erros e pecados. Sofremos também por vários erros que cometemos, escolhas ruins, escolhas impensadas, sem oração, sem a direção do Espírito. Sofremos por causa das nossas atitudes pecaminosas, sofremos por causa da doença, sofremos por causa do pecado de outros. Sim. Mas o ponto aqui é que nós cristãos, além desses sofrimentos que a vida nos traz, ainda estamos fadados a sofrer por amor de Cristo. Isso é maravilhoso, isso não é triste, isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria, de glória, de honra. Os apóstolos, quando sofriam por Cristo, eles se achavam privilegiados de estarem sofrendo pelo Senhor, de sentirem no seu corpo pouquíssimo do sofrimento do Senhor,
porque eles sabiam exatamente disso. Se sofremos com Cristo seremos glorificados. E aí Paulo vai continuar na sequência dizendo que os sofrimentos da vida presente não podem ser comparados com a glória. Amém? William Hendrickson diz assim: é confortador saber que todos quantos participam do sofrimento de Cristo, por fim ouvirão de seus lábios as palavras de boas-vindas. Bem está, servo bom e fiel, entra em meu descanso. Bem-vindos, servo bom e fiel, entra no meu descanso. Que palavras maravilhosas. Todos que participam do sofrimento escutarão: bem-vindo, servo bom e fiel, entre no meu descanso. Como colocarmos em prática tudo isso que nós estamos aprendendo? Uma citação de Owen para iniciar. Owen diz assim: mortifique o pecado, seja essa a sua obrigação diária. Cumpra enquanto viver. Você está respirando, está vivo? Então mortifique o seu pecado. É uma obrigação diária, por meio da devoção, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da dedicação, por meio da comunhão. Diariamente lute contra o pecado. Cumpra enquanto viver. Não deixe de realizá-la nenhum dia. Mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Entenda que essa guerra, essa luta, essa batalha é enquanto vivermos. Então lute continuamente com o pecado, ou ele matará você. Joe Owen fala também que a vitalidade, a força e a consolação de nossa vida espiritual depende dessa mortificação. Por isso mortifique. E eu quero trazer algumas aplicações mais além dessa citação, que são essas aqui. Primeiro, viva como filho de Deus. Você é filho de Deus, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo da carne, você não é um escravo de Deus, no sentido ruim do termo. Nós somos servos, escravos sim do Senhor, mas somos filhos. Então viva como filhos de Deus, ou como um filho de Deus, guiado pelo Espírito e não escravo da carne, em nome de Jesus. Tenha certeza de que és filho de Deus pelo testemunho do Espírito. Busque isso. Não há coisa mais maravilhosa do que ter essa certeza. Muitos crentes podem perder essa certeza e encher o seu coração de angústias. Então busque essa certeza. Peça ao Senhor, me dê certeza e confirmação interior de que eu sou filho. Isso vai te fazer mais cristão, mais ousado, mais dedicado com a obra, mais fiel, mais pleno e cheio do Espírito Santo. Descanse em nome de Jesus na certeza da glória e louve a Deus pela herança eterna. Descanse na certeza de que se somos filhos, seremos glorificados, e louve a Deus pela herança eterna. Talvez você esteja sofrendo por causa de Cristo, sendo perseguido no seu trabalho ideologicamente, não sei. Talvez tudo que você tem feito tem sido custoso, mas faça com alegria, com prazer e com gratidão para o Senhor, para a glória do Senhor, sendo fiel em tudo que você está fazendo, tendo plena certeza de que se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E então, clame. Nós recebemos um espírito de adoção que nos faz invocar, clamar o Senhor. Então clame: Abba, Pai, Papai, e confie no amor de Deus por ti. Meus amados irmãos, nós somos filhos, nós somos amados. Então confie neste amor e descanse. Eu não sei como você entrou hoje aqui, se angustiado, desesperado, com incertezas. Talvez você entrou aqui pensando: mas será que eu sou salvo? Será que eu tenho Cristo? Será que eu tenho o Espírito? Será que Deus me ama? Busque isso, busque essa confirmação no seu interior. Mas pare um pouco, desligue as telas da sua vida, as distrações, feche os olhos, em solitude com Deus, escute o Espírito gritando: filho, filho amado, meu filhinho, minha filhinha, eu te amo,
Viva para mim, para a minha glória. Escute e que o Espírito Santo aplique essas verdades em nosso coração. Curva sua cabeça e vamos orar.